Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Hoje está começando uma reunião muito poderosa. Quero agradecer a você que já está aí assistindo a gente, mesmo que você está assistindo um dia depois. O importante é que você não perca a continuidade das palavras, porque tem sido uma mais forte que a outra, e hoje vai ser continuação da palavra da reunião passada. Então, se você participou, você ouviu, essa palavra é para você. Se você não ouviu, é importante que você volte e você assista a palavra Critérios da Transformação para você entender a palavra de hoje. E olha, já vai se inscrevendo no canal aqui, GDA Guerreiros da Aliança, e vai compartilhando, deixando o seu like, o seu comentário. É importante para que o YouTube venha sugerir esse vídeo para outras pessoas. E o nosso canal está crescendo graças a você, graças a uma atitude simples, que outras famílias podem ser abençoadas por causa desse compartilhamento, desse like que você deixa. Amém? Então, por favor, nos ajude fazendo essa pequena ação. Só um clique e pronto. E glória a Deus. Nos siga também nas plataformas, outras plataformas digitais, como Instagram, Facebook. Tudo está como GDA Guerreiros da Aliança, no ministério. E hoje a palavra está lá em Efésios, capítulo 4, verso 10 ao 18. E o tema dessa noite é evolução. Então, é uma continuação do Critérios da Transformação. Hoje é evolução. Por quê? Porque o final da palavra de Critérios da Transformação, nós acabamos dizendo sobre quando você atinge o nível para passar para o próximo nível. Eu falei sobre todas as etapas naturais, não foram sobrenaturais. Todas as etapas naturais para você chegar até o ponto da evolução, na verdade do nível. E agora nós vamos começar com a evolução. E a palavra lá em Efésios 4:10 vai dizer: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou um para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem aos incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, um ponto forte aqui da palavra, dentro do tema que eu venho trazer hoje para mim e para você, é justamente sobre o verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Deus estabelece para nós uma medida pela qual eu e você temos que buscar atingir. E a medida que eu e você temos que buscar atingir, ela vai depender de uma série de critérios que foram falados na pregação passada, que vai levar você até isso. Só que uma das coisas que o inimigo ele vai tentar fazer com você durante esse processo é tentar desvalidar o que você está fazendo, colocando às vezes as pessoas que estão ao seu redor contra você, ou colocando situações pela qual as pessoas não te aprovam. Por quê? Para que você se sinta incapaz de realizar aquilo, para que você diga e fala: eu não nasci para isso, isso não é para mim. Então o inimigo vai preparar pessoas e situações, ou falta de pessoas, para tentar colocar para você que você não nasceu para aquilo. Por quê? Porque se nós nascemos para aquilo, as pessoas elas tendem a pensar que as demais irão aprová-las. Para saber se de fato você nasceu para aquilo, as demais têm que aprovar. E olha para mim, o reino de Deus não está relacionado com pessoas. As pessoas fazem parte do reino, mas o reino está relacionado com o rei. E todo aquele que quer agradar ao rei vai desagradar muitas pessoas, porque a maioria das pessoas vivem no natural, e Deus está te levando para viver o sobrenatural. Então, se eu quero ser aprovado por Deus e não pelos homens, eu tenho que caminhar no sobrenatural em espírito. E a maioria das pessoas não vai querer isso. E não é porque elas não vão andar com você, não vai te seguir, que Deus não te chamou para isso. Se você olhar uma pessoa que está com uma multidão, vamos fazer uma retrospectiva do passado. Pega hoje um pregador famoso aí na internet, ou na sua igreja, talvez tem muitas pessoas, mas pega um pregador famoso, ou pega alguém que é um influencer dentro das mídias sociais, e olha quantos seguidores ele tem. Pega um pregador coach, eu não vou citar nomes, porque eu não estou aqui para julgar, mas pega um pregador coach, que fala: olha, você vai vencer, você vai conquistar, é isso e tal. Pega, quantos seguidores tem? 1 milhão, 2 milhões de seguidores, é mais 12 milhões, é mais do que seguia Moisés no Egito. Hoje a capacidade de influência é superior à do passado. Aí você pega um cara que tem 12 milhões de seguidores, você fala: esse cara tem autoridade. Por quê? Porque na internet a autoridade está vinculado com o nicho que você fala. O nicho significa público-alvo. Então, se você tem um nicho de saúde e a pessoa fala de saúde, ela vai atingir aquele público, ok? Então esse é nicho. Às vezes você vê esse termo, você não sabe o que significa. Então você pega um influencer digital, um pregador, coach, que motiva as pessoas. Você vê lá 10 milhões de seguidores no Instagram, é muita gente. Aí você pega lá no passado o apóstolo Paulo, pregava sozinho, foi preso, foi perseguido, sofreu um naufrágio, pregou contra o Império Romano e acabou decapitado. Aí você olha para esses dois homens, quem que é o aprovado por Deus? É aquele que está com uma multidão ou é aquele que está sozinho? Eu estou com fome, eu paro na rua, eu vejo duas lojas de lanche,
Uma está lotada de gente, a outra tem um ou dois. A tendência do ser humano ir aonde está muita gente, porque se tem muita gente, entre aspas, ali é melhor. Porque pessoas seguem pessoas. Então abriu a porteira, veio aquele bando, né? Olha para mim, Deus não te chamou para viver assim. Deus chamou você para viver uma intimidade a nível particular, que vai fazer você experimentar coisas que as demais não vão experimentar. Pega as hienas. As hienas, elas andam em bando, e é muito bando de hienas. Pega os elefantes, milhares. Os búfalos, então. Pega os leões. Eles andam em bando também, só que menor. E outra, não é o leão que caça, é a leoa. Ela caça, mata, mas ela não come. É o leão que come primeiro. Olha a águia, sozinha. A águia enxerga 8 vezes mais. Ah, mas eu ando em bando. É um monte de passarinho. O nível que Deus quer te levar é para que você enxergue, ainda que seja sozinho, 8 vezes mais. Vai parecer contraditório o que eu vou pregar aqui hoje, mas não é. Então Deus está dizendo que existe uma estatura pela qual eu e você nós devemos seguir, nós devemos buscar. Existe uma medida então. E qual é o tamanho dessa altura? 1,90? 2? 1,50? 1,78? Qual é a altura que Deus ele vai olhar para nós e vai falar: você está aprovado? Aqui em Efésios Paulo fala 2 coisas. Primeiro, a medida da fé. E o segundo, o conhecimento que você tem acerca do Filho. A fé e o conhecimento vai te levar à medida daquilo que Jesus chama como varão perfeito. Não significa que você não tem pecado. Significa que você atingiu o nível que Ele deseja que você atinja, e não o nível que você acha que deve atingir. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo caminhava com Cristo. Paulo caminhava com Cristo. E o nível de intimidade que ele buscava, outros não buscavam. Então, se outros não buscam, não tem como você andar com outros. Hoje até minha mãe falou algo para mim, que ela viu preparando a palavra de hoje, e em 10 minutos a palavra estava pronta, 15 minutos. Ela falou assim: eu não sei como que você consegue preparar a palavra assim. Que eu abri a Bíblia, andei de um lado para o outro, fiquei assim, e ela só olhando, fitando eu assim, ó. E eu para lá e para cá, coloquei um louvor, tal, meus filhos não tinham chegado ainda, eles chegaram, eu fiquei andando de um lado para o outro, fechei a Bíblia e guardei. Ela falou: e aí? Eu já terminei, mãe. Mas eu não entendo como é que você consegue preparar a palavra desse jeito. Aí eu falei para ela assim: mãe, quando a gente conhece muito uma pessoa, e a pessoa nos conhece, quando você é casado, você é amigo, você sabe que uma pessoa quer ou não quer? Sabe? Falei: por quê? Ela falou: por causa da intimidade. Eu falei: é isso aí. Ele sabe do que eu preciso. Ele já falou para mim o que eu tenho que falar. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais Ele vai te conceder
intimidade para você falar dele. Por quê? Porque o que precisa ser preparado não é a palavra. O que precisa ser preparado é o pregador. Quando o pregador não está preparado, ele precisa ficar preparando a palavra durante horas, dias, até a palavra vir. Quanto mais intimidade você tem, menos tempo. Por quê? Porque você já vive isso diariamente. Deus fala com você diariamente. Entende o que eu estou dizendo? A intimidade faz você ter revelação, faz você saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Então, se você busca intimidade com Deus, você tem que estar ciente de que existe uma altura. Já viu aqueles brinquedos de parque, que você andar no parque, você tem que estar na altura certa? É mais ou menos isso. Para você provar do prazer que Ele tem para te dar, você tem que estar na altura certa, senão você não entra. Só que no verso 10, olha que isso é muito forte. Ele fala que aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu para preencher tudo que existe. Como assim? Quando Jesus desceu do céu, quando Deus desceu do céu, o céu ficou faltando, ficou vazio. Eu posso aqui até arriscar em dizer que o céu, por 3 anos e meio, deixou de ser céu, virou só um lugar de criaturas celestiais. E o medo dos discípulos ao ele subir é que a terra voltasse a ser a terra como era antes, onde o homem falava com Deus daqui para lá e Deus respondia de lá para cá. E Jesus veio dizer: não, a partir de agora eu vim trazer o reino e não vai mais necessitar de você falar para cá e de Deus falar com você. Agora você vai poder falar face a face, como fala com um amigo diretamente. Só que aí quando ele veio, ele estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Significa que todo mundo tem um chamado para ser alguma coisa? Não. Nem todo mundo foi chamado para viver os 5 ministérios. Às vezes você não tem chamado para ser apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor e nem mestre. Só que para aquilo que você foi chamado, é tão importante quanto. Às vezes você nunca vai ser reconhecido, você nunca vai ser uma pessoa famosa, mas você vai ser uma pessoa tão importante quanto. Pega os 12, são as pessoas mais, no Novo Testamento, são as pessoas de mais destaque, eu posso dizer assim. Mas e a mulher de Samaria, que evangelizou uma cidade inteira e ganhou a cidade inteira? Ela nunca foi apóstolo, mas ela ganhou uma cidade inteira. A questão é que Deus chamou cada um para uma função. Só que Paulo está dizendo aqui em específico que esses que Deus levantou para fazer a sua obra, precisa que estejam em unidade, e os demais também. Então ele está falando, independente daquilo que você foi chamado ou não, todos precisam viver em unidade. Mas você não falou que é sozinho? Preste atenção, você tem que se unir com quem tem o mesmo propósito que o seu. Você tem que se unir com os mesmos que têm o mesmo propósito, o mesmo olhar, tem a mesma pegada, que é a mesma coisa que você. Não significa que todo mundo junto no mesmo lugar está unido pela mesma causa, e está unido pelo mesmo propósito. Estar unido pela mesma causa, pelo mesmo propósito, é a unidade que Paulo está dizendo, que Paulo está ensinando.
Ele está dizendo até que todos alcancemos a unidade da fé. Porque para aperfeiçoar os santos. Agora, esse ministério em específico, o GDA Guerreiros da Aliança, que você se inscreveu aí, se você não se inscreveu, se inscreve. Esse ministério é um ministério que fala de paternidade e relacionamento de pai e filho. Agora, esse ministério não é um relacionamento de fala de paternidade, porque é do GDA. Esse ministério ele está fundamentado nos princípios do reino. E o rei fala de paternidade. O rei fala de unidade. O rei fala de andar com o pai. Então qualquer propósito fora disso, de não caminhar com o pai, é o propósito do eu, ainda que eu use o nome de Deus para isso. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? É de se submeter à autoridade. Então você quer ter uma igreja, você líder, você quer que a sua igreja seja cheia de gente, e você se dê bem com todo mundo? Não exorte ninguém, não fala a verdade às claras, deixa a pessoa fazer o que ela quer. Ele só vai lá, recebe no culto, dá um abraço, dá um beijo, que saudade eu tenho de você, porque o importante é amar, não é? Mas quem ama, cuida. Só que o cuidar de Deus, a palavra diz que Ele exorta aqueles que ama, porque as pessoas estão acostumadas com um tipo de amor que não é amor, é bajulação. Bajulação não é amor. O verdadeiro amor extrai de você o melhor. O verdadeiro amor toca na ferida para te curar. O verdadeiro amor faz você viver o melhor de você mesmo, ainda que você não queira. O verdadeiro amor desperta você de dentro para fora, faz você viver experiências que até então você não vivia. O verdadeiro amor te coloca a saber quem você é. O verdadeiro amor te dá identidade. O verdadeiro amor te dá independência. O verdadeiro amor faz você, de fato, ser um príncipe. Mas as pessoas preferem ser escravos. Por quê? Porque é melhor eu ir na igreja, bater o cartão e voltar para minha casa, sem ninguém saber da minha vida. Eu não preciso fazer nada no ministério, e se eu fizer alguma coisa no ministério, eu preciso ser reconhecido pelo pastor. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor extrai. Quando a mulher está grávida de 9 meses, que chegou o tempo, ela está diante do médico, o filho vai nascer, o que vai acontecer? Vai extrair dela, e ela então vai passar a visualizar o que ela gerou. Enquanto ela não visualizar o que ela gerou, ela nunca vai poder ter relacionamento com aquilo que ela concebeu. Se eu não extrair de mim o que eu gerei, concebi e extraí, eu nunca vou viver de fato o verdadeiro amor em Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, às vezes Deus vai te chamar para viver num nível que quando você decidir seguir esse nível, todos aqueles que se diziam seus amigos, companheiros, familiares, vão te abandonar. E pode até falar para você, tô junto, hein? Nós estamos juntos, quando você for lá, pode contar comigo, quando você for lá, eu vou fazer tal coisa. E quando você der o passo, e você olhar para todos aqueles que diziam estar com você, você vai olhar, ficou todo mundo lá para trás. Você fala assim, mas peraí, eles não falaram que ia estar comigo aqui? É que eles não imaginavam que você de fato ia dar o passo. E quando ele viu você dando o passo, ele falou, opa, eu não tenho coragem de dar esse passo que ele deu, porque é muito radical para mim. As pessoas, elas querem andar com Deus
baseado numa segurança delas. Elas querem andar com Deus baseado numa segurança. Espera aí, eu preciso dar passos seguros, porque a vida ensina assim, eu não posso fazer loucura. Dá para fazer? Dá. Tenho dinheiro na conta? Minha situação financeira está assim? Meu relacionamento está assim? Minha casa? Então eu posso dar o passo com Deus. Daí. Com Deus não anda assim. Com Deus você está trabalhando, você está no seu dia a dia, você está preocupado com um monte de coisa, você está querendo resolver, ter resposta para tudo, você está querendo arrumar tudo, você está cheio de problemas, você está com a agenda lotada, de segunda a sexta você tem inúmeros compromissos. Na terça-feira Jesus ele chega para você, filho, vamos? Mas vamos para onde? Não, vamos caminhar. Não, pera aí, eu tenho uma agenda aqui, se eu não fizer vai acumular para outro dia. Aí você olha para Jesus, ele está na frente lá já. Você fala, pera aí Jesus, e aí? Ou você corre atrás dele, ou você vai ficar para trás. Mas aí como é que faz? Eu não sei como é que faz. Eu só sei que ele faz. Eu não sei porque que eu falei terça-feira. Falei, vai que acontece alguma coisa na terça-feira, né? Então aquele que não consegue ter unidade, missão, caminhar junto, não consegue caminhar junto, não consegue se submeter, ele nunca vai chegar nessa maturidade. Porque Deus não consegue reconhecer um homem que não se submete ao homem que Ele escolheu para gerir a sua palavra. Não tem como. Se nós não conseguimos caminhar com um homem do nosso lado, como vamos caminhar com Deus que não vemos? Então, para mim, pastor, líder de igreja, que não está debaixo de autoridade, para mim não tem autoridade para falar. Porque para eu gerar autoridade, eu tenho que estar debaixo de autoridade. Para eu poder falar, eu tenho que estar debaixo de alguma cobertura. Então você vê, às vezes, você vê pregador, você vê ministros da palavra aí ministrando. Quem que é seu pastor? Não, hoje eu não tenho mais. Hoje já cheguei num nível que não tem mais agora. Agora é só Deus agora para estar em cima de mim. Caramba, hein? Você é bom, velho. Lembra que eu tenho 50 anos de evangelho já, muitos milagres. Mas ninguém é acima de você? Então você não precisa estar na terra não, você pode subir direto para o céu. Que só acima de você está Deus. Quem não caminha debaixo de propósito, e olha para mim, tá na igreja não significa que você está debaixo da mesma visão não. Paulo vai dizer assim, então se una, tenha unidade com quem caminha no mesmo propósito que você. Anda em unidade, alinha a sua visão. Só que para unidade, só que eu estou falando de unidade ministerial. Vamos colocar a unidade básica, a unidade na sua casa, na sua família. O que eu escuto de pessoas dizendo assim, eu vou separar. Vou separar porque eu não estou aguentando, porque meu casamento não sei o quê, porque minha esposa não sei o quê, porque meu marido... Você nunca vai ver um casal falando assim, eu estou assim porque é culpa minha. Não, ele sempre é culpa do outro. Adão vai dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. A Eva, com medo de Deus, falou, foi a serpente. A serpente levantou a mão e falou, não tem nada a ver com isso não.
Um fica jogando para o outro. Por quê? Porque ninguém consegue assumir a falta de unidade. Ninguém consegue assumir a autorresponsabilidade. Por quê? Porque o que impede você viver a unidade? Dentro de casa e no ministério? Ceder. As pessoas não sabem ceder. Elas não querem, entre aspas, ter que se humilhar, ficar por baixo. Que na verdade não é por baixo. Porque toda vez que você se humilha, toda vez que você cede, toda vez que você se submete, toda vez que você serve, você está se colocando num patamar acima. Então você chega para o pastor e fala assim: pastor, Deus falou para mim tal coisa. Ah, filho, eu tenho que orar para ver se é Deus mesmo. Como se o cara, só ele recebesse Deus ali. Ninguém mais recebe Deus. É umas coisas que não entram na cabeça. É como se o cara tivesse um poder ali, só ele tem Deus. Então aí fica difícil a unidade do membro, até com o líder fica difícil. Por quê? Porque ele não quer descer o nível, ele não quer se submeter àquele que é um membro, novinho. Mas às vezes Deus está trazendo uma revelação para ele, mais forte do que ele que busca a presença, todo dia está tendo. Por quê? Porque Deus ele faz do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, da maneira que ele quiser, aonde que ele quiser. Você entende isso? Você entende que ele é Deus e você é homem? Você entende que ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e se ele quiser escrever a Bíblia de novo, ele escreve? Porque Jesus fazia as coisas, e os religiosos procuravam na Torá, e não estava escrito. Mas não é possível, você está bagunçando tudo, Jesus, você está complicando. Você está curando no sábado, não pode curar no sábado. Os discípulos estão comendo sem lavar a mão, está escrito que não pode, foi o seu pai que escreveu. Foi o seu pai que mandou escrever que não pode, você está fazendo ao contrário. Não pode comer com a mão suja, eles estão comendo. Não pode fazer as coisas no sábado, eles estão fazendo. Não pode tocar no morto, você está mandando Lázaro sair da tumba. Você está fazendo tudo errado, Jesus. Vem aqui, deixa eu pregar para você. Senta aqui, deixa eu falar da Torá, do seu pai para você. Ele falou: filho, vem aqui. Senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o pai que você está falando? Então, ele deu um livro para você seguir, não foi? Ah, foi. Então, só que eu vi o pai escrevendo o livro. E o pai falou coisas para mim que não está no livro aí. Hã? Como assim? Pois é, quando você anda com o pai, eu tenho unidade com o pai. Eu tenho intimidade com o pai. Então eu sei que o pai gosta e que o pai não gosta. Mas o pai está falando que não pode aqui? É, para você não pode, porque você tem o coração duro. Agora, eu posso, sabe por quê? Porque eu sou filho. Você quer também poder fazer? Você tem que ser filho. Porque filho é aquele que anda em unidade com o pai. Esse é filho, não é aquele que chama ele de pai que é filho. Filho é quem está em unidade com o pai. Se você anda em unidade com o pai, você é filho. Mas se você chama o pai de pai, não significa que você é filho, ainda que o pai te chama de filho. Porque ser filho é andar em unidade com o pai. Então Paulo vai dizer: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então às vezes você está frequentando um lugar que as pessoas estão falando uma coisa e você está achando que é verdade. É uma doutrina teológica que ele inventou. Que ele inventou e não é a verdade.
Ele vai dizer: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Porque todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora, sabe qual que é o perigo disso tudo? É você achar que está vivendo em unidade, você está se submetendo, você está se humilhando, quando na verdade você está falando para si mesmo, tentando se convencer daquilo que você está fazendo, achando que está fazendo para não precisar fazer. Entendeu? Vou falar em outras palavras. Você começa a fazer algo, dizendo ser de Deus, para Deus, com Deus, e você fica no seu, você para você mesmo: eu estou fazendo certo, sim, eu estou. Pode todo mundo falar que eu não estou, mas eu estou, eu sei, porque Deus falou para mim. Toma cuidado, porque se você se afirmar nas suas próprias convicções, ainda que pareça ser de Deus, pode não ser. Por quê? Porque todo aquele que se firma no seu próprio entendimento, cai. Para você não correr o risco, você tem que consultar, andar debaixo. Consulta, você tem cobertura para quê? Pai, eu estou fazendo certo? Eu tomei uma decisão aqui, o senhor acha que é por aqui que eu tenho que fazer? O que o senhor acha? Por que você tem autoridade? Porque ele vai te dar uma direção que talvez você não está vendo. Só que você tem que estar preparado para ouvir o quê? Está errado, não vai fazer não, você vai fazer outra coisa. E aí? Aí vai ter que parar de fazer tudo, desconstruir tudo? É melhor. Você não viu a pregação passada? Vê. É melhor parar agora do que lá na frente construir e ele rejeitar. Aí eu nem vou perguntar, porque vai que ele vai falar uma coisa que eu não vou gostar e eu vou ter que dar alguma coisa que eu nem tenho. O medo de ter que abrir mão, de renunciar. Nos próximos meses nós vamos viver algo sobrenatural, uma estação poderosa, sobrenatural. Só vai viver isso quem tiver na estação certa, ajustado. Sabe o rádio? Você vai ajustando? Sabe? Só vai viver quem tiver sintonizado. Olha, eu vou falar, eu tenho, às vezes, pessoas mandam coisas para mim dizendo assim: olha, por que você fala pessoas? Porque são pessoas de outros ministérios, quer que faça o quê, filho? Pessoas de outra cidade, pessoas de outro país, pergunta para mim: olha, isso aqui tal, às vezes manda uma coisa que eu olho assim e eu falo: meu Deus, que coisa básica, espiritual, e não tem instrução, não tem consciência, não sabe. Não sabe. Se eu falasse para vocês o que é básico, vocês iam falar que é avançado, não é? As pessoas, elas não conhecem, elas não sabem. Elas não sabem por quê? Porque vai na igreja e ouve pregação rasa, superficial, só de você vai ganhar, se você der tal coisa, você vai ganhar tal coisa, é só isso. O máximo que tem da pregação é: Jesus morreu na cruz para salvar os seus pecados. Elas não sabem de relacionamento, de intimidade, o que Jesus gosta, o que Ele não gosta, de como acessar as regiões celestiais, os tipos de céu, a atmosfera de glória, dimensão. Elas não sabem, não sabem. Se ela vê um anjo, ela: meu Deus do céu, isso aqui é sobrenatural. Eu preciso te contar uma coisa, eu tive um sonho, eu vi um anjo. Os apóstolos conversavam com os anjos, o anjo falou assim: o que você está olhando aí, ô João? Aí o Jesus foi embora, gostava tanto dele. Fica tranquilo, João, fica tranquilo, olha lá de novo, estou olhando, você está vendo ele subir? Do mesmo jeito que ele subiu, vai descer. É mesmo? É? Então beleza, vai embora. Um dia Abraão estava lá: Sara, estou com uma fome. A Sara foi fazer uma janta. Pode deixar, Abraão, nós vamos fazer uma janta para você. Aí foi lá pro fogão lá, fez uma lasanha, sei lá, né?
Daqui a pouco chegou 3 caras, falando, ele está com a fome, quem que era? Era 3 anjos. 3 anjos para comer na casa deles. Um dia Jacó estava andando, olha, eu não consegui nem chegar na palavra onde eu preciso ainda. Meu Deus do céu, deixa eu ver a hora. Jacó estava andando, de repente no meio do deserto aparece quem? Um anjo. Falou, nós vamos mudar o seu nome. E tal, e daqui a pouco um começa a brigar com o outro abençoa. Brigou, discutiu, abraçou, mudou o nome, deu identidade, beijou, teve um relacionamento ali. Com quem? Com um anjo. Um dia Pedro estava dentro da prisão, sentado lá triste da vida. Agora estou lascado. Daqui a pouco abriu a porta. Quem que é o Senhor? Vim tirar você daqui. Mas quem que é você? Sou enviado do Senhor. Era um anjo. Vem, Pedro. Pegou na mão dele, ó, saiu da prisão. Pronto, você está aqui fora, viu? Foi embora. Aí você vai na igreja, só fala de demônio. Você vai na igreja, só expulsa demônio. Se não tem demônio, põe o demônio dentro da pessoa para tirar depois. Fica chamando todos os Exu. O mirim, o adulto, o adolescente. E vai plantando tudo dentro da pessoa. É a pomba gira, é o pombo que gira. Meu, sei lá, é o pombo que dá cambalhota. Mas tem trabalho, eu sei que tem tudo isso. Só que parece que as pessoas, elas conhecem muito mais sobre demônio do que Deus. Hoje é o culto da libertação. Aí só endemoniado, nunca vi tanto demoniado na vida. Aí vai expulsando o demônio, é porque as pessoas têm muito demônio, né? Aí você vê um culto que fala só da presença. Fala da presença só, gente, é uma presença, viu? É uma nuvem, não, mas você não vê alguém falando, olha, anjo aqui, agora nós vamos entrar numa outra dimensão aqui. Não, porque senão vai achar que é doido. Mas não é doido manifestar todos os demônios olha, foi feito um trabalho na sua vida, viu? Enterraram lá, depois enterrou, vai 3 metros para dentro, fez uma macumba com feitiço, na linha do sei o que, amarrou a cueca na mesa da ponta da calça misericórdia, cara. Não dá, eu não aguento. Eu quero saber sobre Deus, eu quero saber sobre Jesus. Eu não quero saber de demônio. Mas tem eu sei que tem, mas o meu foco é olhar para Ele. Quando eu olho para Ele, não tem demônio, não tem inferno, não tem quimbanda, umbanda, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada. Ele, quando você está com Ele, você está seguro. Você entende que você tem um pai, que você está seguro? Você não tem medo de nada, nada. A palavra diz, quem eu temerei? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem? Ele está falando assim, quem? Quem que vai ser? Porque o Satanás, quando pensou em fazer uma gracinha, o Miguel falou, quer que eu ponha para fora? Ele não precisou nem levantar do trono. Os demônios de Gadara, a hora que viram Jesus, já dobrou todo mundo o joelho e falou, por favor, não atormenta não. O demônio falou para Jesus não atormentar os demônios. Já pensou um negócio desse? Agora, ele tinha unidade. Você quer viver por você ou você quer viver em unidade? Eu quero viver em unidade. É igual aquele filme dos 300 lá, postei nas redes sociais. Chega para os caras, o cara chega para ele e fala assim, mas quantos? Você veio só lutar contra os persas com esse tanto de 300 homens só? Aí o Leônidas fala assim, o que você é? Sou ferreiro, senhor. E você? Sou escultor. E você? Esqueci agora, era uma outra coisa lá. Ele falou, e vocês quem são? Todo mundo grita, Quer dizer, ele tinha 300 homens que estavam em unidade. Ou seja, valia mais do que um exército inteiro. Tudo que Deus preza é unidade. Começa na família. Deus mandou o dilúvio e acabou com a humanidade toda. Quem que ele salvou?
Uma família de 8 pessoas. Uma família de 8 pessoas. Acabou o mundo inteiro. O mundo inteiro falou que aquele que estava construindo o barco, Noé, lembra do Noé? Tá louco, o Noé ficou doido da cabeça. Pois é, salvou a família dele e morreu todo mundo. Então quando você tem uma família estruturada no altar, que os filhos oram junto, a mãe ora junto, o pai ora junto, busca junto, jejua junto, clama junto, luta junto. Quando a família entra, está entrando ali um exército, está entrando Deus junto. Uma família é um exército. Agora pega 2 famílias, 3 famílias unidas. Paulo está dizendo assim: vocês têm que parar de viver como os demais vivem, na inutilidade dos pensamentos. O que é inutilidade do pensamento? Lembra que a dificuldade de você viver na unidade é falta de submissão? O que é a inutilidade dos pensamentos? A pessoa ela não consegue se unir, se submeter, porque ela pensa só nos projetos dela. Se os seus projetos, se os meus projetos não forem projetos para o reino de Deus, o projeto que você tem é só para o seu bel prazer. Ainda que dê certo, não vai frutificar para o reino, porque tudo aquilo que você construir aqui, vai ficar aqui, mas o que você construir para Ele, permanecerá para sempre. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que vivem. O que é ignorância? Falta de conhecimento, não querem saber, não dá valor. Você fala para eles: ó, eu vou ensinar sobre algo, não dá valor. Por que eu vou querer saber disso? Acha que não tem nada a ver. Sabia que em Israel existem escolas rabínicas que é só sobre conhecimento? Esqueci o nome das escolas agora. O menino vai lá, ele entra lá só para poder aprender do mestre, ficar ouvindo ali, ó, igual a faculdade, só que só sobre Deus. Imagina isso. Imagina você entrar num lugar isso aqui depois eu entrego só para os filhos, tá? Vamos adiante aqui. Então não consegue evoluir por causa do embrutecimento do coração, coração duro, fechado, não abre o coração. Se o seu coração não estiver aberto para o novo, não tem jeito, filho. Deixei uma marca aqui, ó, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Preste atenção. Agora, aqui é o ponto-chave. Eu gostaria de pregar mais sobre isso, mas não vai dar. Ó, para muitas pessoas o difícil é chegar. Quando elas veem outras pessoas chegando, elas falam assim: como que você faz para fazer isso? Como que você faz para ter tal coisa? Como que você faz para conseguir esse acesso? Como que você faz para conseguir isso aqui? Para elas o difícil é chegar, porque elas não conseguem abrir mão delas. Só que o difícil não é chegar. A verdadeira evolução, sabe está onde? No manter. Se manter aonde você chegou, que de fato vai fazer você evoluir. A sua evolução não é aonde você chega, a sua evolução é como você se mantém aonde você chega. Porque o que é evoluir?
O que é evolução? São processos de mudanças que acontecem em todos os seres vivos e que dá a oportunidade do surgimento de novas espécies. Isso é o conceito de evolução. Mas, em outras palavras, a definição de evolução é a descendência com mudança. Agora, aplica isso no reino. Se você for capaz de se manter depois de chegar no determinado nível com Deus, isso vai fazer você de fato evoluir. Mas agora segura essa. Isso vai ser tão poderoso que, se você conseguir se manter aonde você chegou na tua evolução, Deus vai fazer com que isso prospere para a sua descendência, para a sua posteridade. A sua descendência, a sua posteridade vai carregar aquilo que você manteve durante anos. Então, quando chegou a hora de Salomão levantar o templo, o que Deus falou para ele? Pega as coisas do seu pai, Davi. E quando ele abriu, toda a riqueza do reino o pai tinha guardado para ele levantar o templo. Então, o filho, ele nunca vai se tornar um príncipe de verdade, se ele não souber lidar com as riquezas que o pai deixou. Essa foi forte agora, hein? Não, vamos falar um pouquinho diferente. O filho nunca vai se tornar um príncipe se ele não souber lidar com as riquezas que o pai tem. Porque se ele não sabe lidar com as riquezas que o pai tem, ele vai perder tudo depois que o pai deixar. Por isso que é importante você saber lidar enquanto o pai é vivo, porque o pai ele vai te ensinando como lidar com aquilo. Porque o dia que o pai não estiver mais perto, o que vai ficar? Os ensinamentos do pai. Meu Deus, está forte. E para finalizar, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, meus filhos espiritual, presta atenção agora, ó. Como por meio de um material espelhado. Guarda isso. A glória do Senhor. Eu parei aqui, eu vou ler rápido de novo. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Então chega a um determinado nível, que quando você se mantém tanto naquele estágio, não é mais você que evolui, é Ele que te puxa para cima. Que níveis são? Aí você tem que fazer isso tudo comigo. Material espelhado? Que material espelhado é esse? Pois é. É desse mundo? É o espelho que o senhor está falando? O espelho do banheiro? Material espelhado é o espelho? Acrílico? Que espelho é esse? Como que Satanás viu a sua beleza se lá no céu não tinha espelho? Como que Satanás viu a sua beleza, que ele era composto de pedras preciosas na sua veste, se lá não tinha espelho? Que material espelhado é esse? Só que Paulo está dizendo para aqueles que chegaram nesse nível de evolução, é como se fosse um material espelhado, que vai evoluir, Deus vai puxar para o próximo nível. Deus vai puxar para o próximo nível, porque chega um determinado nível, um determinado degrau da escada que você não consegue subir mais. E é proposital para que você não se apoie na sua própria força, dizendo, eu consegui. E Ele te puxa. E para Ele te puxar, você tem que estar num estágio de completa santidade nas 8 portas da alma.
nas 8 portas do corpo: ouvido, boca, nariz, olho, genital, palmas e pés. Aí ele te puxa para o próximo. Aí você evolui, ele puxa para o próximo. De glória em glória vai evoluindo. Então, evolução, se manter. Pega lá a palavra do critério de transformação, aplica. Depois que você aplicar o nível natural, vai chegar um dia que você vai precisar aplicar os níveis espirituais. O nível espiritual. Aplicou o nível espiritual, você começa a evoluir do natural para o sobrenatural. Evoluiu do natural para o sobrenatural, chegou a hora de manter. Manteve, começa agora a aplicar o conhecimento que o Pai vai te passar nesse nível sobrenatural. E aí Deus começa a te puxar você para cima. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meus amados. A palavra foi poderosa. Se a palavra não mexeu aí em alguma coisa, volta, porque olha, Deus quer te levar para o próximo nível. Amém? Então, se você ficou comigo até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa aqui a sua oferta. Deixa aqui a tua oferta. Tem aqui debaixo do vídeo o Pix para você fazer a tua oferta, teu dízimo, a primícia. Se você não consegue, mira o celular na tela aqui, você vai conseguir fazer a tua oferta. Abençoa. Porque as pessoas que têm abençoado esse altar, eu tenho recebido inúmeros testemunhos que têm recebido milagres. Não é barganha, é porque quando você planta em terra fértil, prospera. Ainda que você não veja hoje, mas vai chegar a tua colheita. Amém? Então, obrigado. Nos siga, compartilha, é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu te convido para vir aqui presencialmente toda quinta e domingo. Quinta às 19h30, domingo às 19 horas. Estou colocando os vídeos shorts no YouTube aí. Palavra poderosa, não leva nem um minuto do dia para você compartilhar. Tenho certeza que vai bênção na tua vida mais do que já é. Então eu te espero até a próxima reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.